torcedor, já pensou se aquele garoto que despontou como sensação no Remo, com apenas 19 anos, estivesse de malas prontas para deixar o clube antes mesmo de ganhar sequência? Pois é, o nome dele é Cadu, e sua saída anda envolta em mistério, muito além de uma simples negociação com o Botafogo. Alguns detalhes passaram despercebidos, mas podem transformar completamente nossa visão sobre esse movimento. Antes de mergulharmos nesses pontos cruciais, já deixa o like para fortalecer o canal e, se ainda não for inscrito, se inscreve de graça para acompanhar todas as novidades do clube do Remo. A história começa no clássico Repará, quando o torcedor estranhou a falta de Cadu na relação de relacionados. Ninguém trouxe uma posição oficial, mas, nos bastidores, já se falava que ele estava em estágio avançado de transferência. Difícil de acreditar, um garoto que vinha mostrando um potencial real, testado em campo, simplesmente não aparece na partida mais importante da Série B até agora. Calma, já vou contar o que o Botafogo pretende com ele. Mas antes disso, entenda por que essa ausência pode ser ainda mais dolorosa. Cadu não é só promessa. É um achado raro, lateral esquerdo veloz, com boa leitura de jogo, força física e confiança para apoiar no ataque. Teve o início da temporada comprometido por uma lesão séria no tornozelo, que atrasou seu desenvolvimento, mas estreou entre os profissionais em 2025 e, de cara, mostrou serviço. Foi participativo, deu assistências, se impôs na marcação e conquistou a torcida. Ao todo, atuou em 19 partidas, distribuiu 3 passes para gol e, mais importante, provou que não era promessa vazia, era realidade. Seu contrato ia até 2027, então fica a pergunta, por que liberá-lo agora? É aí que entra a polêmica. Tudo indica que Cadu vai por empréstimo, com opção de compra. Ou seja, o Remo pode nunca mais vê-lo vestindo o manto azulino. Do ponto de vista financeiro, liberar um ativo tão valioso sem retorno imediato soa arriscado. E a proposta do Botafogo parece inusitada, eles querem Cadu para o time sub-20, não para reforçar imediatamente o elenco principal. É uma aposta de médio prazo, um projeto de lapidação. Se ele crescer lá, o clube carioca terá poder para comprá-lo em definitivo. Enquanto isso, o Remo segue tentando se reerguer na Série B, 2 partidas sem vitória, com o técnico Antônio Oliveira buscando ajustes em todos os setores. O que chama a atenção, no entanto, é o silêncio do clube. Nenhuma nota oficial, nenhum posicionamento nas redes sociais. O que torna esse caso ainda mais inquietante, será que a direção acredita realmente que esse é o momento certo para abrir mão de um jogador com tanto potencial? Fica a sensação de que a base ainda não é a prioridade. Revela-se, cuida-se, acredita-se, para, depois, ver outro time colher os frutos. E, o mais preocupante, fica o receio de que isso se repita. Se Cadu sai sem alarde, quem mais pode estar com o pé fora sem que a gente saiba? Antes de seguirmos, reflita, que tipo de clube o Remo quer ser nos próximos anos? Um torcedor de verdade precisa ficar atento, cobrar transparência e não aceitar decisões desse tipo sem explicações claras. Agora, me conta, você acha que o Remo agiu bem ao liberar Cadu? Ou acredita que ainda há muito futebol pela frente e ele deveria permanecer no elenco? Deixe sua opinião aqui embaixo e vamos debater juntos esse momento decisivo para o base do nosso clube. O movimento em torno de Cadu reverbera não apenas nos gramados, mas em toda a estrutura de formação do clube. Enquanto muitos comemoram a chance de ver o garoto brilhar em uma sociedade com o Botafogo, outros questionam até que ponto esse tipo de acordão beneficia o clube formador. Em um cenário ideal, o Remo manteria o controle do atleta, daria mais algumas oportunidades na equipe profissional, valorizaria sua imagem junto à torcida e, só então, negociaria uma transferência com percentuais de valorização futuros assegurados no contrato. Isso garantiria um retorno financeiro significativo caso Cadu explodisse em outro patamar, mas também deixaria claro que o clube aposta em sua base como motor de sustentabilidade. Entretanto, o que estamos testemunhando parece um atalho que, no curto prazo, oferece um alívio de caixa ou reduz encargos salariais, mas que, a médio prazo, pode gerar um vácuo difícil de preencher.
Se o sub-20 do Botafogo decidir não exercer a opção de compra, Cadu volta para Belém em junho de 2026, em uma janela em que o mercado estará aquecido e o Remo talvez não tenha margem para segurá-lo. A mesma confiança que levou o time carioca a apostar no menino de 19 anos pode fazer com que o preço suba muito e o clube azulino se veja obrigado a vendê-lo por cifras inferiores ao potencial real do atleta. Do ponto de vista da torcida, há um mix de orgulho e frustração. Orgulho, porque ver um produto da casa despertar interesse de um clube da primeira divisão carioca aproxima o garoto do sonho de disputar campeonatos de maior visibilidade. Frustração, porque o sentimento de pertencimento, de que aquele atleta nasceu, cresceu e se consagrou no mesmo clube, se dilui quando ele embarca sem uma passagem de retorno definida. Para muitos remanescentes da arquibancada, não há nada mais bonito do que acompanhar todo o processo de evolução de um jogador, desde os primeiros toques na base até o dia em que ele veste a camisa em um estádio lotado. No entanto, o silêncio da diretoria aqui soa como um convite para o distanciamento desse ciclo natural. Ainda vale destacar que eventos extracampo influenciam diretamente a forma como a negociação é conduzida. A questão financeira do Remo, frequentemente debatida entre torcidas organizadas e em reuniões fechadas, faz com que cada atleta com contrato até 2027 seja visto como possibilidade de aliviar passivo ou viabilizar novos investimentos. Cadu, em específico, possui características que valorizam ainda mais esse ativo, jovem, titulado pela própria base, sem histórico de contusões graves recentes e com boa margem para evolução técnica e tática. Uma venda definitiva em valor de mercado poderia garantir recursos para reformar o centro de treinamento, contratar reforços pontuais ou dar segurança à folha salarial. Mas, ao optar pelo empréstimo, o clube abre mão de um pedaço desse bolo. Por sua vez, Cadu entra em um momento delicado da carreira. Aos 19 anos, a pressão de se manter relevante dentro de um planejamento alheio, mais voltado ao desenvolvimento do que à competitividade imediata, exige personalidade e resiliência. Passar do sub-20 do Botafogo para o time principal não é uma certeza, disputar a vaga com outros garotos recém-promovidos e com nomes já consagrados no clube é um desafio que vai além da habilidade com a bola. Por outro lado, aprender em um ambiente de maior exigência, com profissionais experientes a seu redor, pode acelerar seu amadurecimento e colocá-lo no radar de clubes ainda maiores, o que, a longo prazo, também seria vantajoso para o Remo, caso haja cláusula de bonificação por metas atingidas. Enquanto isso, a torcida remista segue acompanhando a campanha na Série B com os nervos à flor da pele. Os pontos perdidos nas duas últimas rodadas custam menos do que a sensação de que a base anda desvalorizada. O técnico Antônio Oliveira, ciente da necessidade de balancear experiência e juventude, tem testado novas peças no meio-campo e na defesa, mas a ausência de Cadu fica evidente quando o setor esquerdo ofensivo carece de aceleração e profundidade. Alguns parceiros e ex-atletas já se posicionaram nas redes sociais, reforçando a importância de investir em jovens talentos e cobrando da diretoria a apresentação de um projeto claro para a categoria de base. Essas vozes, ainda que representem parcelas do universo azulino, mostram que o debate vai muito além dos limites do gramado. Em paralelo, surgem especulações sobre o possível desfecho dessa negociação. Há quem aposte em um retorno antes do previsto, caso o Botafogo não observe o rendimento desejado ou se Cadu entender que não está recebendo as oportunidades necessárias. Outros sugerem que a transação inclua uma contrapartida que permita ao Remo, em caso de venda futura, garantir um valor fixo mais elevado ou um percentual sobre uma revenda. Qualquer que seja o acordo final, está claro que as duas partes buscarão blindar seus interesses, o que só reforça a necessidade de acompanhamento atento por parte dos torcedores. Para o garoto, manter-se motivado, treinar com afinco e mostrar profissionalismo em todos os momentos será fundamental. Mesmo em um time sub-20, a visibilidade é alta, e o olhar de olheiros de outros clubes ronda cada partida. Além dos aspectos técnicos, a postura fora de campo, o comprometimento com a legislação esportiva e a saúde física e mental também contam pontos importantes. Se tudo correr bem, Cadu poderá voltar a Belém ou seguir no Rio de Janeiro já com status de revelação consumada, abrindo portas para convocações em seleções de base ou até para primeiríssimas equipes em campeonatos de elite. Do lado institucional, o Remo precisará aproveitar esse momento para ajustar não só o caso Cadu,
mas para ensinar aos demais garotos da base que o clube sabe valorizar seus talentos. Um comunicado transparente, ainda que sucinto, explicando o modelo de negócio adotado, a perspectiva de retorno financeiro e os planos para a infraestrutura de desenvolvimento, ajudaria a reforçar a confiança e a credibilidade junto aos torcedores. Investir em comunicação não é apenas uma questão de jogo de cena, é um passo estratégico para garantir que, a cada revelação, o torcedor se sinta parte do processo e não apenas espectador de uma venda sem controle. No fim das contas, a história de Cadu é mais um capítulo de um livro maior, que envolve sonhos, responsabilidades e conjunturas econômicas. Enquanto o Remo se prepara para os próximos desafios na Série B, torcedores, profissionais e dirigentes terão que refletir sobre o modelo de clube que desejam construir. Será um lugar que forma, retém e se fortalece em cada atleta, ou que sobreviverá de vendas emergenciais e empréstimos sem garantia de retorno? A resposta virá nos próximos meses, tanto dentro de campo quanto nos bastidores, mas a importância de cada passo fica clara. Quando se fala em base, não se trata apenas de revelar jogadores, e sim de construir um legado que impactará gerações. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar uma reviravolta digna dos maiores capítulos de sua história. Nos bastidores, um burburinho crescente tem movimentado as rodas esportivas e os grupos de torcedores mais atentos. Luciano Heng, o bilionário empresário conhecido por comandar a rede de lojas Havan, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o clube do Remo. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube e ao entorno do empresário garantem que as conversas existem, e já estariam em estágio avançado. A possível entrada de Heng no futebol não seria exatamente uma surpresa. O empresário há tempos flerta com o universo esportivo, e sua presença constante em eventos públicos, aliada ao desejo de ampliar sua influência nacional, pode ser o combustível por trás dessa movimentação. O que chama atenção, no entanto, é o alvo escolhido, o Remo, tradicional clube paraense, dono de uma das torcidas mais apaixonadas do país e com uma história centenária que mistura glórias, crises e renascimentos. A proposta, segundo sussurros nos corredores do Bainão, seria bilionária. Não apenas pelo valor financeiro, mas também pela transformação prometida. Heng estaria disposto a investir pesadamente em infraestrutura, reestruturação das categorias de base e contratação de nomes de peso, além de posicionar o Leão Azul como protagonista no cenário nacional. O projeto, ambicioso, envolveria ainda a modernização do estádio Evandro Almeida e uma reformulação na gestão administrativa do clube, hoje sob o comando de dirigentes eleitos democraticamente. Torcedores estão divididos. Enquanto alguns sonham com dias de glória e ascensão à elite do futebol brasileiro, outros receiam que o DNA popular e combativo do Remo possa se perder em meio a cifras e interesses empresariais. Nas redes sociais, o tema já é tendência entre os remistas, com opiniões fervorosas de ambos os lados. Até o momento, nem Heng nem a diretoria do Remo se pronunciaram oficialmente. Mas onde há fumaça, costuma haver fogo. E no caso do futebol, às vezes basta uma fagulha para incendiar os sonhos de uma nação azulina. O que era apenas um rumor pode, em breve, se transformar na maior virada da história do clube. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.